Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Sextou, pessoal, como eu sempre faço questão de dizer, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado de todo mundo que está aqui todos os dias nos acompanhando nesse bate-papo esportivo. Vamos começar falando do Azulão do Mutange. O CSA, nesse domingo, enfrentará a equipe do Maringá pela Série C. Jogo complicado do CSA, o Azulão do Mutange não terá vida fácil. A equipe do Maringá é uma das líderes da competição, está na terceira posição pela tabela, porém tem o mesmo os pontos do primeiro e do segundo colocado. É só uma questão de saldo de gols que faz com que o Maringá seja o terceiro colocado. Jogo do Azulão nesse domingo, 19 horas, 7 da noite, e tenho certeza que o torcedor azulino vai lotar o Rei Pelé para empurrar o CSA nessa terceira partida em casa que o CSA vai ter. Na primeira o CSA empatou com o Anápolis, na segunda venceu o Náutico e vai tentar a segunda vitória dentro dos seus domínios na competição. Ingressos à venda, Marcos Souza vai colocar na tela aí os preços para quem quiser acompanhar o Azulão nesse domingo. Arquibancada baixa, meia entrada R$ 25,00, a inteira R$ 50,00. Arquibancada alta, a grande arquibancada, R$ 35,00 a meia, R$ 70,00 a inteira. Arquibancada alta curva, o mesmo preço, R$ 35,00 a meia, 70 a inteira. E as cadeiras custam R$ 120,00 a meia e R$ 240,00 a inteira. A arbitragem por confronto definida. O trio que vai comandar essa partida será baiano. O árbitro será Emerson Souza Silva. O assistente 1, Paulo de Tasso Bregalda Gussen. A assistente 2, Patrícia dos Reis do Nascimento. E o quarto árbitro será o alagoano José Jaini Oliveira Bispo. Mais uma vez eu sempre faço questão de lembrar, na Série C, gente, nessa fase pelo menos não tem VAR, só tem VAR quando a gente avançar a próxima fase da competição, que é a fase de grupos, onde vai formar 2 grupos de 4, pra gente saber quais são as equipes que vão avançar a Série B do Campeonato Brasileiro. Provável Azulão que vai a campo hoje, aliás, hoje não, domingo, né? Domingo às 19 horas diante da equipe do Maringá. O CSA muito provavelmente vai com essa seguinte equipe: Gabriel Félix no gol, Vander ou Silas na lateral direita, porque o CSA vai ter que improvisar, visto que o lateral Felipe Albuquerque, que é titular da posição, foi expulso diante do Ipiranga. Então o CSA vai ter que improvisar aí, ou vai o volante Vander, ou vai o lateral, o volante Silas, o lateral esquerdo ou o volante Silas aí fazer a lateral direita para substituir o Felipe Albuquerque. Dupla de zaga, Betão e Islan, e o Enzo será o lateral esquerdo. Volantes, Gustavo Nicola e Camacho. O meia será o Brian e o trio de ataque, Marcelinho, Guilherme Cachoeira e Thiago Marques. Esse é o Azulão, muito provavelmente, que vai a campo no domingo diante da difícil equipe do Maringá. A gente falou aí na escalação do lateral esquerdo Enzo, e a gente tem uma sonora com ele falando sobre a expectativa para essa partida dificílima diante da equipe do Maringá. Vamos acompanhar. Vai ser uma partida de muito duelo, né? A gente vem falando isso, que vai ser de muito duelo físico, duelo individual. E a gente tá bastante preparado, mentalmente muito forte também, que a gente sabe que em casa a gente tem que fazer os 3 pontos. Então acho que vai ser uma partida muito boa, um jogo muito bom, e que se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. O Maringá é um time muito forte, não é à toa que eles hoje estão lá no topo da tabela. Eles jogam de um jeito diferente, jogam com marcação individual, e a gente tá bolando estratégias para isso. Sabe que o poder deles ofensivo é um time que faz bastante gol, então a gente tá trabalhando principalmente defensivamente para poder conter eles. Tá aí o lateral Enzo, e como ele disse, né, o Maringá é uma equipe que tem um estilo muito próprio de jogar, é uma equipe que veio da Série C, da Série D do ano passado, conseguiu acesso para a Série C, é uma SAF e vem aí com uma boa grana, vai buscar o acesso direto, né, da D para C, agora da C para B, da competição. É uma equipe muito difícil de se enfrentar, como eu disse. Inclusive tem 2 atletas que jogaram no CSA, o Buga, volante, e o Rafinha, foram atletas do CSA ao longo dos últimos anos aí e fazem parte do elenco dessa equipe do Maringá, que, como eu disse, vem com muita grana aí buscar o acesso para a Série B. Marcos Souza, coloca na tela aí os jogos dessa 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa no sábado, amanhã, para ser mais preciso, né? Com 2 jogos às 5 da tarde, o Náutico enfrenta o Confiança, o Guarani enfrenta o São Bernardo. Às 19h30, mais 2 jogos. A Anápolis enfrenta o Ipiranga e o Brusque enfrenta o ABC. Já no domingo, 2 jogos de 16h30. O Botafogo enfrenta o Floresta e o Caxias enfrenta o Retrô. No domingo também, só que às 19 horas, mais 2 jogos. O Londrina enfrenta o Tombense e o CSA enfrenta o Maringá. A rodada será fechada na segunda-feira com 2 jogos também. Às 19h30 esses 2 jogos. O Itabaiana enfrenta o Figueirense
e o Ituano enfrenta a Ponte Preta. Então tá aí na tela a rodada de número 5 da Série C do Campeonato Brasileiro. Boa sorte aí ao CSA. Vamos à classificação, que aí a gente vê como tá posicionado ali o Azulão do Mutange na tábua de classificação. O líder do campeonato da Série C até o momento é o Ituano com 10 pontos. Em segundo é a Ponte Preta também com 10. Terceiro é o adversário do CSA, o Maringá, também com 10 pontos. Com 9 pontos é o Caxias, que é o quarto colocado. O quinto é o Londrina com 8, o sexto é o Brusque também com 8. O sétimo é a Tombense com 7, o oitavo é o Ipiranga com 6. O Botafogo da Paraíba é o nono com 5, o CSA é o 10º também com 5. 11º São Bernardo com 5, 12º o Retrô com 4, 13º o Floresta com 4, 14º o Itabaiana com 3, com 3 também o 15º que é o Guarani, o 16º que é o Confiança e o 17º que é o ABC, que abre a zona de rebaixamento. O 18º é o Náutico com 2 pontos, o 19º é a equipe do Anápolis também com 2 pontos e o 20º é o Figueirense com apenas 1 ponto somado até o momento. Então tá aí a tabela, a classificação de momento da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora da Série D. Série D a gente tem 2 equipes alagoanas participando dessa competição. A equipe do Asa e a equipe do Penedense, que vão entrar em campo amanhã, né? O Asa joga fora de casa e o Penedense joga em casa. O Asa vai enfrentar a equipe do Sergipe, lá na Arena Batistão, em Aracaju. O jogo será às 5 da tarde de amanhã. Às 5 da tarde de amanhã também teremos o confronto lá no Alfredo Lia, em Penedo, entre o Penedense e a equipe do Lagarto. Detalhe que o Penedense ainda não conseguiu vencer na competição e nessa quarta rodada vai buscar a sua primeira vitória. Já o Asa vem 100% aí na Série D do Campeonato Brasileiro e vai buscar a quarta vitória seguida. Então fica aqui a nossa torcida para as duas equipes. Classificação na tela aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Grupo A4, que é o grupo do Asa e do Penedense, está aí na tela para a gente acompanhar. O Asa lidera com 9 pontos. O Jequié da Bahia é o segundo com 6. O terceiro é o Sergipe com 4. O quarto é o Lagartense também com 4. O quinto é o Barcelona de Ilhéus com 3. O sexto é o Penedense com 2. O sétimo é a Juazeirense com 2. E o oitavo é a equipe do União com apenas 1 ponto somado. Lembrando que na Série D classifica os 4 primeiros de cada grupo. A partir dessa classificação são mata-matas seguidos. 4 ou 5, eu não me recordo exatamente, para a gente conhecer quais são as equipes que irão avançar, as 4 equipes que irão avançar a Série C. Não é fácil, é complicado, mas desde já fica a nossa torcida para o Asa e para o Penedense. Vou torcer muito mesmo para o Penedense nessa rodada, para que o Penedense consiga a sua primeira vitória, que chegaria a 5 pontos e quem sabe daria um salto na tabela aí, chegando ao G4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos rodada pela Sul-Americana e pela Libertadores. As equipes brasileiras não foram bem. Os 3 jogos que tivemos envolvendo equipes brasileiras, todas elas foram derrotadas. A coisa não tá fácil aí, tanto na Sul-Americana como na Libertadores. Um detalhe importante, toda a rodada da Sul-Americana que a gente teve terça, quarta e ontem, nenhuma equipe brasileira venceu pela Sul-Americana. Impressionante como tá aí o desempenho ruim das equipes brasileiras, que a gente sempre tem expectativa muito grande de chegar à final da Libertadores e da Sul-Americana, mas esse ano a coisa tá um pouquinho enganchada. Marcos Souza coloca na tela aí os resultados de ontem, das 3 partidas. O Internacional foi derrotado pelo Atlético Nacional da Colômbia por 3-1. O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Deportes Iquique do Chile por 3-2. E o Fluminense foi derrotado pelo San José da Bolívia por 1-0. Então, como eu disse, a coisa não tá muito boa não para as equipes brasileiras aí. 3 equipes em campo ontem, 3 derrotas. Lógico que jogaram fora de casa, não é fácil você jogar em campos geralmente meio complicados, são cenários muito difíceis de ser enfrentados, mas não dá para 3 equipes entrarem em campo, equipes tradicionalíssimas de futebol brasileiro, Internacional, Atlético Mineiro e Fluminense, e a gente não conseguir sequer um empate nesses 3 jogos, mas é a realidade que está posta e a gente tem que torcer que as equipes brasileiras virem a página aí, que consiga efetivamente melhorar o desempenho para se classificarem tanto na Libertadores como na Sul-Americana. Para a gente fechar por hoje, eu vou falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada de número 7 começou ontem com uma partida, o Galo joga só na segunda-feira, mas a gente vai fazer esse balanço aí da rodada 7 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos um jogo, como eu disse, o Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense em 1-1. Esse resultado foi bom para o Galo, porque se tivesse tido qualquer um dessas equipes vencessem, eles ultrapassariam, no caso, a equipe que vencesse, ultrapassaria o Galo na tábua de classificação. Com esse empate, as duas equipes permanecem atrás do CRB, o CRB não perdeu nenhuma posição com esse resultado. Dando sequência, amanhã às 4 da tarde, teremos Avaí e Atlético Goianiense.
ainda amanhã às 18h30, o Goiás enfrenta a equipe do Coritiba. Já no domingo, 4 da tarde, Criciúma e Volta Redonda. No domingo também, 18h30, o Cuiabá enfrenta o Operário. Ainda no domingo, também 18h30, o Novo Horizontino enfrenta a Ferroviária. Já na segunda-feira, 19 horas, Botafogo de São Paulo e Atlético. 21 horas teremos o jogo do Galo. Amazonas e CRB, jogo que o Galo vai ter que vencer. A equipe do Amazonas é o lanterna da competição. Não tem outro resultado que interessa ao Galo que não seja a vitória. E pelo desempenho do Galo, a gente espera realmente que o Galo vença a equipe do Amazonas, que não vem bem aí na competição. Na quarta-feira, teremos Remo e Vila Nova, às 19 horas. E teremos também América Mineiro e Paysandu, às 19h30, fechando a rodada 7 da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcos Souza, coloca pra gente aí a classificação, pra gente acompanhar como tá. Isso já contando o jogo do Atlético Paranaense contra a Chapecoense que tivemos ontem. Então tá aí na tela. O líder da competição, o líder da Série B até o momento, é o Vila Nova de Goiás. E o segundo colocado é o Goiás. As duas equipes têm 13 pontos. As equipes goianas aí, pelo menos nesse começo de Série B, estão nadando de braçada, 13 pontos para as duas equipes goianas. Em terceiro lugar vem o Remo com 12 pontos. Em quarto, o Cuiabá, também com 12 pontos. O quinto é a equipe do Avaí com 11. O Galo da Praia é o sexto colocado com 11 pontos também. Caso o Galo vença, vai a 14. Certamente vai terminar a rodada aí dentro do G4, por isso que é importante a vitória do Galo diante da equipe do Amazonas. Fica aqui a nossa torcida pro Galo da Praia. O sétimo é o Coritiba com 10, o oitavo é a Chapecoense também com 10, nono é o Atlético Paranaense com 10 pontos também. Com 9 pontos nós temos o décimo, que é o América Mineiro, o 11º, que é a Ferroviária, o 12º, que é o Atlético Goianiense, e o 13º, que é o Novo Horizontino. O 14º, que é o Operário, tem 7 pontos. O 15º é o Criciúma, tem 5. O 16º é o Botafogo, também tem 5. O 17º, abrindo a zona de rebaixamento, é a equipe do Volta Redonda, com apenas 4 pontos somados até o momento. O 18º é o Atlético de Minas Gerais, com 3 pontos. O 19º é o Paysandu, que tem 2. E o 20º, lanterna da competição, é o adversário do Galo, a equipe do Amazonas, que também só tem 2 pontos somados até o momento. Tá aí o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a gente deseja boa sorte ao Galo da Praia. Quem sabe eu volto na terça, né? Eu volto, logicamente, na segunda-feira pra gente bater um papo, mas a gente vai preparar o jogo do Galo e na terça, quem sabe eu volto comentando a vitória do CRB e o retorno do Galo da Praia ao G4 da competição. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Segunda-feira eu tô de volta trazendo muita informação do esporte a todos vocês. Excelente final de semana, meus amigos. Valeu!